Hoje nós vamos falar sobre a famosa pedra na vesícula, a chamada colelitíase. Provavelmente você está bem habituado com esse paciente, no ambulatório, no centro cirúrgico, nas enfermarias. Mas vamos fazer uma aula introdutória e conceitual sobre esse tema. Chega de confusão, vamos lá. Antes da gente falar sobre a pedra na vesícula, a gente tem que fazer uma revisãozinha aqui primeiro sobre a própria vesícula, a anatomia e a fisiologia. Tá? Você tem que saber isso para poder entender todos esses conceitos. Primeiro, a vesícula biliar é aquele órgãozinho que fica aderido ali no fígado, que na verdade é só um órgão de armazenamento da bile. Ela não vai ter grandes importâncias. Quem vai produzir a bile é o fígado, vamos lembrar isso lá da fisiologia. Tá? Essa bile ela vai ser armazenada na vesícula e ela vai ser eliminada pelo colédoco, pelas vias biliares, na segunda porção do duodeno. Vamos lembrar dessa parte anatômica que vai ser muito importante depois nas complicações das pedras. Né? Quando você ingere algum alimento mais gorduroso, a vesícula contrai e essa bile vai ser derramada lá no intestino e vai ajudar no processo digestivo, principalmente na emulsificação das gorduras. Ok, essa é uma fisiologia normal, conhecida, que você provavelmente já sabe. Agora, o que essa pedra da vesícula tem a ver com a história? Por que ela é formada? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem pedra na vesícula? Primeiro você tem que saber o que é que tem dentro da bile. Quais são os componentes da bile? Quais são as substâncias que estão dentro daquela mistura ali de vários solutos? Então você tem que lembrar que você tem colesterol, você tem os chamados sais biliares, e esses vão ser componentes nobres que vão ajudar na digestão das gorduras. Você tem a própria bilirrubina conjugada, que vem lá do fígado, né? Uma das funções do fígado é conjugar a bilirrubina indireta na bilirrubina direta, e ela vai ser eliminada na bile. E a gente tem também os chamados fosfolipídios, que o principal representante é a lecitina. Então você tem colesterol, você tem sais biliares, você tem bilirrubina e você tem os fosfolipídios. Imagina que isso tudo está em equilíbrio, né? Você tem quantidades adequadas e isso tudo fica ali dissolvido dentro da bile. Agora, quando você tem alguma mudança, um aumento de uma dessas substâncias em relação às outras, pode haver uma precipitação e aí começa a formação de um cálculo. Tá? Então, a gente tinha até aquele triângulozinho, lembra lá do livro Triângulo de Admirande, que dizia a quantidade de colesterol, a quantidade de lecitina, que é o fosfolipídio, e a quantidade de sais biliares. Tudo isso está em equilíbrio. Normalmente, o que precipita mais é o colesterol. Né? Então, a gente tem vários tipos de cálculos. Né? Então, a gente tem os chamados cálculos claros ou brancos, que são os cálculos de colesterol, que são os mais comuns. Normalmente você vai operar e você vai ver paciente adulto com cálculo de colesterol, mas existem também os chamados cálculos pigmentados. Nesses cálculos pigmentados, eles têm uma fisiopatologia um pouco diferente. A gente tem os chamados cálculos pretos, que são aqueles cálculos relacionados à bilirrubina, o bilirrubinato de cálcio. Então quem é que aumenta muito a bilirrubina na bile? É quando você tem uma situação de hemólise. Lembra lá da fisiologia, da onde é formada a bilirrubina? Então começa lá na hemoglobina, que quebra hemiglobina. Lembra isso lá no baço? Então você tem toda aquela cascata que vai chegar dentro do fígado e você vai ter a conversão da bilirrubina indireta na bilirrubina direta. Então quanto mais quebra de hemoglobina, quanto mais hemólise, mais produção de bilirrubina que vai ser excretada na bile. Então você tem crianças com anemias hemolíticas, por exemplo, que vão formar os chamados cálculos pretos. Então são aqueles cálculos escuros, mais comum lá na pediatria. E você tem também, dentro dos pigmentares, os chamados cálculos marrons ou castanhos, que tem mais a ver com quadros de infecção. Normalmente são formados na própria via biliar. Um cálculo que não nasceu na vesícula, mas nasceu no colédoco, por exemplo, quando você tem uma obstrução do colédoco, um colédoco um pouquinho dilatado, você tem ali uma estase de bile, aquela bile fica parada. Quando você tem alguma contaminação bacteriana, você tem chance de formação de cálculo primário, que costumam ser os cálculos marrons. Então nós temos os cálculos de colesterol, que são os mais comuns da população. A gente tem também os cálculos pigmentares, os pretos, relacionados à hemólise, e os marrons ou castanhos relacionados à infecção. Agora, você sabe me dizer aí, por exemplo,
Qual a quantidade da população? Quantas pessoas têm pedra na vesícula? Isso é uma epidemia, pessoal, no Ocidente, né? Então a gente tem aí cerca de 15% da população vai ter pedra na vesícula, principalmente as mulheres. E aí tem aquela epidemiologia. Lembra dos famosos 4 Fs? Né? Letrinha F mesmo. Quais são os 4 Fs para a gente lembrar? Esse F é em inglês, hein? Então, primeiro F, o que que é? Female, que é feminino. Mulher tem mais chance de ter pedra do que homem. O segundo F, fat, obesidade. Então é mais comum em pacientes obesos do que pacientes magros. Não é obrigado a ser obeso, mas aumenta a chance de pedra na vesícula. O que mais? A gente tem o chamado fertility, que é a multípara. Aquela mulher que já teve vários filhos, aí tem alguma condição hormonal. E tem também, por último, o último F, que é o forte. O que é o forte? 40 anos. Né? Então, normalmente, a partir aí de 35, 40 anos, aumenta a chance de pedra na vesícula. Então, quem que é o nosso paciente clássico aqui, igualzinho da epidemiologia do livro? Mulher, um pouquinho mais obesa, sobrepeso, perto dos 40 anos e depois que ela já teve filhos. Então isso aqui é algo mais comum, tem mais chance de formar pedra, mas pode ter pedra em paciente que nunca teve filho, em paciente magro, em homem, em jovem, em idoso, não é algo obrigatório. Mas lembra dos 4 Fs que você vai lembrar dos fatores de risco, né? Poderia botar um quinto F aí, que seria história familiar, né? Então, poderia também. Então, é mais comum também naquelas famílias que todo mundo teve pedra na vesícula, aquela pessoa também pode ter pedra na vesícula. Agora, quando a pessoa tem essa pedra na vesícula, o que que ela sente? A maioria dos pacientes não sente nada, ela é assintomática, acaba sendo um achado de exame. Normalmente ele faz lá um ultrassom por outro motivo, o ginecologista pediu, vai fazer um check-up, apareceu pedra na vesícula. Então você tem aquela parcela da população que é totalmente assintomática, nem sabia que tinha esse problema. E você tem aqueles pacientes que começam a ter alguns sintomas. Que sintomas são esses? Normalmente ele começa a ter algum desconforto na região do hipocôndrio direito, principalmente relacionado à ingesta de alimentos gordurosos. Né? Quando ele come muita fritura, muita gordura, um molho, queijo, creme de leite, contrai bem a vesícula, né? Ele começa a ter dor no hipocôndrio direito, pode ser uma dor tipo cólica. Esse tipo de dor ele pode passar sozinho ou com sintomáticos, com antiespasmódicos. Aqui eu estou falando só da presença da pedra, tá? Estou falando da chamada colelitíase. Não vamos confundir com outras situações que a gente vai falar em outras aulas, como por exemplo a colecistite aguda, que aí é uma inflamação aguda da vesícula. Tem outra aula só para ela, e aí o paciente tem uma dor muito diferente, muito mais intensa. Diferente também da coledocolitíase, quando o cálculo migra para dentro do colédoco, vai entupir a via biliar, o paciente vai ficar ictérico. Diferente da colangite aguda, que é outro conceito em que eu tenho uma infecção dentro das vias biliares, normalmente relacionado também a um quadro obstrutivo, obstrução mais infecção. Então não confunda os termos. Eu estou falando de só pedra na vesícula. Esse paciente sem complicação. Isso é colelitíase. Diferente de colecistite, diferente de coledocolitíase, diferente de colangite aguda. Tá? Não vamos confundir esses termos. Agora, o paciente que começa a ter algum sintoma, o melhor exame, o mais usado é o ultrassom. O ultrassom de abdômen ele é simples, ele é barato, ele não tem radiação, ele pode ser repetido várias vezes e ele é um excelente exame para a vesícula. Ele pode ser melhor até que a ressonância, que a tomografia, se eu quiser ver a vesícula e a presença de cálculos. Você vai ver que tem algo lá dentro da vesícula, uma imagem com a chamada sombra acústica posterior. Né? Então você vê a sombrinha no ultrassom e esses cálculos costumam ser móveis, naquele que não tem colecistite, tá? Naquele que está somente com a presença da pedrinha. Então, você faz o diagnóstico de uma forma muito simples pelo ultrassom de abdômen. E aí, a partir do momento que você fez o diagnóstico, qual que é o tratamento? O tratamento é cirúrgico, é a colecistectomia, retirada da vesícula biliar. Tá? Pode ser feito por cirurgia aberta e mais comumente hoje em dia por vídeo, né? Então é chamada videocolecistectomia. Agora, todo mundo precisa operar essa pedra na vesícula? A maioria dos pacientes precisa. Por quê? Porque se você tiver sintoma, já tem indicação de operar. Tá? Agora, aqueles que não têm sintomas, pensa aqui comigo, se a pedrinha for muito pequena, ela pode passar para o colédoco e ela vai causar coledocolitíase e também pancreatite, porque o vírsum drena junto com o colédoco lá na região da papila duodenal. Então, cálculo pequeno, microcálculo, vai ter que operar.
Cálculos muito grandes, ele pode obstruir a região do infundíbulo da saída da vesícula e causar colecistite. E cálculos acima de 1,5, 2 centímetros aumenta também a chance de câncer de vesícula. Então, pedra muito pequena tem que operar, pedra muito grande tem que operar. Pacientes muito jovens, você vai ter a vida toda para ter uma crise, é melhor tirar logo a vesícula. Pacientes que têm algum grau de imunossupressão, pacientes transplantados, renais crônicos, diabéticos, podem fazer colecistites graves. Então, a maioria dos pacientes a gente vai ter que operar. Não tem tratamento clínico, cuidado. Eu não quero quebrar essa pedra. Não é igual pedra do rim, que você urina e elimina e resolve o problema. Aqui não. Se passar, vai obstruir. E aí eu vou ficar ictérico, vou ter pancreatite. Eu não quero quebrar essa pedra. Eu vou lá e opero. E atenção, pessoal, pelo amor de Deus, a cirurgia tem que tirar a vesícula, você sabe disso, né? Não existe cirurgia de abrir a vesícula e tirar só os cálculos, porque aquela vesícula já está doente. Então você tem que tirar a vesícula como um todo. Dá para viver sem vesícula? Dá. Lembra que ela é só um órgão de armazenamento? O fígado que produz a bile e ele vai se adaptar ao longo do tempo, vai voltar a ter uma vida normal. Então, quem é que eu posso não operar? É um paciente assintomático, idoso, com cálculos de tamanhos intermediários, nem muito pequeno, nem muito grande. Provavelmente não vai ter nenhuma complicação ao longo da vida, ok? Então, entendeu essa parte conceitual? Então vamos revisar. Se liga aí que é a hora da revisão. Vamos lembrar. Colelitíase, o conceito, presença da pedra na vesícula, só isso. Principais cálculos, os cálculos de colesterol. Temos também os pigmentares, os pretos, que são aqueles cálculos de bilirrubina relacionados à hemólise, e os castanhos ou marrons relacionados à infecção, normalmente primários do colédoco. Como é que eu faço o diagnóstico? Ultrassom de abdômen, vai ver lá a pedrinha com a sombra acústica posterior. Pode ser assintomático, pode ter uma cólica após alimentos gordurosos, normalmente passa sozinho ou com sintomáticos com antiespasmódicos, e o tratamento é a videocolecistectomia na grande maioria dos casos. Ok? Gostou dessa aula? Tema conceitual, calma que a gente vai falar bastante sobre esse assunto ainda aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho para receber os nossos vídeos assim que a gente posta. Entra lá no Instagram, participa que a gente tem muito conteúdo para vocês. Vamos disseminar o conhecimento. Grande abraço, boa sorte e até a próxima.